Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre circuitos aritméticos, especificamente sobre os somadores digitais. Normalmente, os autores, eles quando abordam esse tema, eles já entram diretamente na execução de uma soma binária, para dali já começar a tirar as expressões, montar a tabela da verdade, extrair expressões e montar o circuito. Eu vou começar de uma maneira um pouco diferente, para que a gente possa acompanhar todo o processo de realização de uma soma, e daí a gente indo construindo passo a passo toda a lógica, todo o raciocínio que envolve uma simples operação de soma, até chegar no circuito que a gente precisa, ok? Então, para isso, eu vou começar com essa soma aí de dois números, e a gente vai ver como é que resolve isso. Para a gente, como eu sempre falo na sala de aula, para a gente que foi nascido e criado dentro da base decimal, fazer uma operação dessa aí é trivial, é muito fácil. Mas a gente precisa agora, como a gente está pensando em como vai criar um circuito para realizar isso, um circuito digital para trabalhar com isso, então a gente precisa entender algumas outras coisas que envolvem todo esse processo, ok? Então, logo de início aí, eu quero observar um detalhe com vocês. Quando eu somo 5 mais 8, vai dar 13, e eu vou colocar o 3 aqui embaixo e vou subir o 1 para cá, ok? Esse 1 a gente diz normalmente que é o vai 1, ok? Somando aqui dá 6. Daqui a pouco eu vou repetir essa soma novamente, só que eu vou repetir mostrando outras coisas. Eu vou fazer aqui um pouco mais rápido. Então, quando eu somo aqui, dá 6. 6 não vai nada. Se não vai nada, eu podia colocar aqui como um zerozinho lá. Não vai nada, mas é importante a gente saber que todo o resultado de uma soma, ele vai me dar um resultado aqui embaixo e vai gerar um vai 1 para lá, que pode ter ou não, se caso ele seja zero. Quando eu somo aqui 7 mais 3 mais 0, vai dar 10, fica o 0 aqui e vem 1 para cá, ok? Como não tem mais ninguém para somar, então esse 1 desce para cá e fica aqui embaixo. Então esse é o resultado da minha soma. Mas tem um detalhe que a gente tem que observar aqui. Quando eu faço 8 mais 5, 13, eu vou anotar o 13 aqui, 13, a gente viu lá no primeiro ano, em eletrônica digital, quando a gente estava estudando as bases numéricas, a gente viu que esse número aqui é o número menos significativo, o dígito menos significativo, o LSP, ok? Então, sempre quem vai ficar aqui embaixo na minha soma são os dígitos menos significativos de cada soma. E o vai 1 é esse cara aqui. E esse cara é quem? Ele é o MSB de cada soma parcial, de cada soma, de cada dígito da minha soma, do meu somador. Outro detalhe, eu estou somando aqui dois números com 3 dígitos cada um. E o resultado tem 4 dígitos. Então, quando eu realizo a soma de dois números de n bits, o resultado vai ter sempre um bit a mais, n mais 1. Então, sempre vai aparecer um bit a mais ou um dígito a mais na minha soma. Lembrar também agora a questão dos pesos. Esse dígito aqui, na base decimal, a gente chama de unidade. Unidade vale 1. E esse 1 vem de onde? Considerando a potência da base. Se eu tenho na base 10, então eu vou escrever aqui o 10. Se é o primeiro dígito, né, se é o dígito menos significativo, ele tem um peso 0. Então, é o dígito 0. Então, 10 elevado a 0 dá 1, por isso que chama de unidade. Esse outro dígito aqui é a dezena. Dezena vale 10. E esse 10 vem de onde? Vem de 10, que é a base 10, elevado a 1.
Esse dígito aqui, esse outro, ele é a centena, então ele vale 100. De onde vem o 100? Vem da potência da base 10 a 2, que dá 100, e assim sucessivamente. Lembrar sempre que cada dígito em um número, ele tem o seu peso, e que o seu peso é sempre dado por uma potência da sua base. O menos significativo tem a potência elevada a 0, o próximo potência elevada a 1, base elevada a 1, o próximo base elevada a 2, o próximo base elevada a 3, e assim sucessivamente. Então agora vamos partir para resolver essa soma, fazer ela novamente, só que agora eu vou mostrar uns outros detalhes dessa operação. Então, vamos proceder agora com essa soma. Vou pegar aqui o dígito menos significativo. No meu caso aqui, quando estou na base decimal, estou pegando a unidade. Eu vou fazer toda essa operação com os números decimais. No final, eu vou montar um blocozinho lá, que esse bloco pode ser substituído por qualquer base, inclusive a base binária, que é a que a gente vai trabalhar. Então, vamos fazer toda a análise em cima da base decimal. Então, eu vou somar esse númerozinho aí. 8 mais 5. Eu vou trazer ele aqui ao lado, porque eu quero deixar bem explícito aquilo que eu expliquei no slide anterior. Então, 8 mais 5 dá 13. Desse 13, eu vou pegar o dígito 3, que é o menos significativo, falei também anteriormente, e esse 3 vai para o resultado. Fica o 1 lá do 13, que é o mais significativo, e esse mais significativo na soma, ele é o vai 1. Então, ele vai 1 para o próximo dígito. Sempre que eu faço uma soma, eu tenho um resultado, que é o menos significativo, que fica embaixo, e o mais significativo desse resultado vai para a soma do próximo dígito, ok? Então, agora nós temos a dezena, que eu vou somar o 4 e o 1 da dezena, e somar com o 1, que foi do vai 1 do dígito anterior. Então, vamos colocar ele aqui de banda também, e vamos somar. 1 mais 4 mais 1 dá 6. Esse 6 vem para cá. Como só tem o 6, ele é o próprio dígito menos significativo. Mas como a gente sempre gera 1, que eu mostrei também no slide anterior, tem aquele vai 1, no caso aqui não vai 1, porque não teve esse 1 a mais. Então, eu posso colocar o 0, apenas para deixar explícito para onde vai. Sempre ele gera 1 para o outro lado. Se a minha soma tem um dígito 1, então vai 1. Se ele não tem, não vai nada, que equivale a você levar um 0 para lá, porque 0 é o elemento neutro da adição, então isso não vai afetar o resultado, evidentemente. Então, agora eu vou pegar a centena, vou trazer para aqui ao lado também para fazer essa soma dele, e vou somar 3 mais 7 mais 0, que dá 10. Então, eu tenho dois dígitos, pego o menos significativo, que é o 0, levo como resultado da dezena, da soma da dezena, e o 1 do 10 é o vai 1, então ele vai lá para o outro lado. Como não tem mais nenhum dígito para somar, esse 1 desce para fazer o resultado da minha soma, ok? Então, mais uma vez aí, a gente tem uma soma de dois números com 3 dígitos e o resultado é em 4 dígitos. Sempre o somador ele vai me dar um resultado com um número a mais. Pode ter ou não, porque se no lugar do 3 ali, 7 e 3 fosse 7 e 2, o resultado seria 9 e não geraria um dígito a mais. Então, quando eu somo dois números com n bits ou n dígitos, o resultado vai ter n ou n mais 1. Como a gente vai desenvolver um circuito eletrônico e existe a possibilidade de se ter um dígito a mais, então o meu circuito que eu vou projetar, ele já tem que considerar a possibilidade do dígito n mais 1.
Então vamos para o próximo. Eu agora vou dar uma organizada aqui, apenas para que eu tenha a sequência. Aqui eu tenho a centena, aqui eu tenho a dezena, e aqui eu tenho a unidade, e aqui eu tenho a dezena, centena e unidade. Vou colocar dessa forma. Bom, agora a gente vai identificar os operandos dessa minha soma. Então, vou pegar essa barrazinha aí e vou dizer que esse número 748 é o meu número A. Vou pegar essa outra barrinha e vou dizer que o número 315 é o meu número B. E vou pegar o resultado, só os roxinhos, a barrinha está cobrindo, pegando também os verdinhos aí, mas o meu resultado é somente o roxinho, pega somente os dígitos menos significativos de cada soma parcial. E eu vou chamar isso de S. Então, no meu somador eu tenho A e B, que são dois números, e S é o resultado da soma. Bom, mas ficou aquele verdinho lá em cima, né? Os verdinhos. Quem são os verdinhos? Os verdinhos são sempre o vai 1. Alguns livros, alguns autores chamam de transporte, mas a gente normalmente chama de vai 1. E esse vai 1 a gente chama de QR. Eu coloquei ele em verde aí para ficar bem claro que o QR se refere a todos os números que estão com a bolinha verde aí. Então, no operando, nós temos os QRs, nós temos o número A, temos o número B e temos o resultado que é a soma S. Agora, vendo em termos de bits, nós vimos que esse dígito aqui, vimos lá no primeiro slide que eu passei, ele é a unidade porque tem peso 1 e esse 1 vem de 10 elevado a 0. Por isso que ele é o dígito 0. Então, se esse 8 é o A, então ele é o dígito A0, consequentemente B0, e vai me dar um resultado S0. Quando eu olho para cá, eu vejo 8 mais 5 dá 13. 13 é o S0. Lembra que o menos significativo é o resultado que vem para cá. Então, 13 é o meu S0. E o 1 é o vai 1 para o outro lado. Ok? Como aqui embaixo eu tenho o resultado, e o resultado é sempre a saída de alguma coisa, então 3 é saída e 1 também é saída. Então, como ele é um QR, que eu falei que todos os verdinhos são QR, se ele é uma saída, então ele é um QR out, que é o meu QR de saída. O próximo agora, a gente tem aqui, quem é esse 1zinho aqui? Não foi esse 1 daqui que subiu para lá, né, que é o vai 1, que é o QR? Então eu vou ter o QR mais o dígito A1 mais o dígito B1, me dando o resultado de S1 e me gerando um outro QR out, tá aqui. O QR lá de cima, como ele entra na soma, e A e B são os operandos da minha operação, e o C também entra como um operando, ele vai receber o nome de CIN, que é o QR de entrada. Então, quando o QR é gerado aqui embaixo, olha para cá para esse 1. Quando o QR é gerado aqui, ele é QR out. Quando ele é transportado para lá e entra na operação de soma do próximo dígito, ele é visto como um QR in. E a saída vai me gerar outro QR out. Então, no somador, ele sempre vai me gerar um QR out na saída e vai usar um QR in na entrada, que esse QR in vem do dígito anterior, ok? Então, continuando aqui, para o próximo dígito, que é o 10 elevado a 2, que é a centena, é o dígito 2. Então, eu vou ter o QR in, que vem lá do QR out do dígito 1, vem para o dígito 2, QR in, A2, B2, gerando S2, que é a saída, e gerando mais um QR out. A representação dessa minha soma aqui está aqui. A0, B0 me dá S0. Esse resultado me gera um QR para o outro lado.
Aí eu tenho QRIN, A1, B1 e S1, que também me gera, a gente viu tudo isso aqui nesses passos, nessas elipses verde, amarela e a vermelha. Então o S1 também vai gerar um QR para o outro lado, que é o que na centena eu vou ter QRIN mais o dígito 2 de A, A2 mais B2, me dando S2, que vai me gerar um outro QR para lá. Como não tem mais nada, esse QR desce virando o dígito a mais do meu somador. Lembra que eu falei, se eu tenho 3 dígitos, o resultado vai ter em 4 dígitos. No somador, o último dígito, esse dígito aqui, ele é o último QR, ok? Olha lá, S0, S1, S2, esse cara aqui é o último QR que ele subiu, que é esse 1zinho aqui, ó, daquele resultado, e ele desceu. Então, o último dígito da minha soma, na realidade, ele é o último QR. Todos os carry-outs intermediários, eles não aparecem porque eles são levados automaticamente para o carry-in do outro lado. O carry-out só vai aparecer no resultado da soma quando ele for o último dígito. Agora vamos ver uma marcação aí, uma identificação que nós vamos fazer com cada operando desse que está do lado de cá. Vamos ver quem é esse cara, quem é esse, quem é esse. Vamos lá. Esse cara aqui, eu estou somando esse dígito, eu estou somando A0 com B0, me dando S0. Isso aqui, se eu representar com um diagramazinho de bloco, ele é um bloquinho que soma A com B e me dá um resultado de SC alto. Eu apenas transformei aqui uma nomenclatura de operação aritmética, de soma, numa representação em bloquinho, um diagrama de bloco. Esse somador é chamado de meio somador. Por que meio somador? Porque ele não tem QRIN. Ó, eu só somo os dois operandos. A, B me dá um resultado de S e um C alto. Vamos ver o próximo agora. Olá, vamos fazer o diagrama de bloco dele. Eu tenho as entradas CIN, A e B para todos eles. E a saída sempre S e C alto. Como esse somador envolve o CIN, esse somador é chamado de somador completo. Ok? A diferença do somador completo para o meu somador é somente a presença do CIN. Observe que a saída dos dois somadores é exatamente igual. Todos eles geram S e gera C alto. Agora nós vamos ver uma outra representação aí. Na realidade, a gente vai reescrever isso aí para um outro formato para que a gente possa dar prosseguimento na análise. Então eu tenho um somador. Aqui eu tenho de n bits. Como ele começa com 0 por conta da potênciazinha lá da base elevada a 0, então ele vai até n-1. Então eu tenho o dígito A0, B0, né, o dígito 0, dígito 1, dígito 2, de todos os operandos, até o dígito n-1. Como o somador me gera um dígito a mais, eu tenho aqui o Sn. De onde é que vem esse Sn? Olha só, se o meu dígito tem n bits e o mais significativo seria o n-1, então eu tenho o S n-1. Só que eu falei lá no começo que o somador ele vai ter um dígito a mais. Então eu vou ter um dígito a mais. Se eu tenho um dígito a mais, eu tenho mais 1. Menos 1 mais 1. Isso aqui corta, fica somente o Sn. Então esse Sn aqui é o dígito a mais que a gente vai ter. Agora a gente vai trazer aquele diagrama de bloco do meio somador e do somador completo para a gente ver como é que ele fica agora ilustrado dentro do meu somador. Tá o meio somador. O somador completo, o meio somador sempre para o dígito menos significativo, porque lembra, ele não tem
o QR de entrada. O QR só vai existir a partir do segundo dígito. Então, o A0, B0, dígito 0, A1, B1, dígito 1. O próximo, A2, B2. E assim sucessivamente até o dígito N-1, que me gera, com o QR lá, me gera o dígito SN. Agora, a gente vai fazer as ligações, mostrando aqui de forma bem explícita como é que fica, como esses bloquinhos são ligados um com o outro. Lembrar sempre, quando eu somo A0 com B0, me dá um resultado, eu tenho um QR alto que é gerado, e automaticamente esse QR alto é levado para o outro lado. Lembra lá, vai um, então vai para o outro lado. Então sempre o C alto vai estar ligado no QR1. Então faço isso com o dígito 0 para o dígito 1, mesma coisa do dígito 1 para o dígito 2, mesma coisa do dígito 2 para o dígito 3 e assim sucessivamente. E no último dígito não tem o vai um lá para o outro, porque não tem mais dígito. Então o último C alt vira o dígito a mais na minha saída, como a gente já tinha visto. Então agora a gente pode mostrar o circuitozinho aí que a gente tem, que é o somador binário de n bits. Veja que a gente partiu de uma soma decimal e fomos montando, depois passamos para identificar os operandos envolvidos na operação. Depois transformamos isso num bloquinho que resolve cada operação de cada dígito. Foi aí que surgiu o circuito o bloquinho do meio somador e o do somador completo, até a gente chegar nesse formato aí, que me mostra um somador genérico de n dígitos. Como a gente vai trabalhar agora, daqui para frente, com os números binários, então eu já vou olhar esse bloco aí, esse circuitozinho, esse diagrama de blocos, como sendo um somador binário de n bits. A partir de agora, toda a análise que a gente vai fazer vai ser em cima desse somador com essa estrutura aí. Próximo passo agora, a gente vai estudar o meio somador. O meio somador, a gente viu até agora, é aquele carazinho que soma o dígito menos significativo. Mas eu não sei como é que ele soma. A gente somou apenas na mão, somando em decimal da forma como a gente sempre faz. Mas agora eu preciso de realizar essa soma digitalmente. Preciso agora desenvolver um circuito para fazer isso. Como é que a gente faz tendo uma situação ou tendo um problema? Como é que a gente desenvolve um circuito digital a partir desse problema ou a partir desse enunciado? A tabela da verdade. Sempre que eu tiver uma proposição de alguma coisa, de um problema, uma problemática, a gente tem que transferir isso para a tabela da verdade, porque na tabela da verdade você descreve todo o funcionamento, tudo o que vai acontecer com aquele sistema, com aquela proposição, e daí a gente parte para resolver o circuito. Se eu tiver a tabela da verdade, aí a gente consegue resolver todo o restante. Então, estou aqui com a minha tabela da verdade. Essa tabela aqui eu já quero chamar a atenção para uma coisa. A grande maioria dos autores, eles colocam A, B, S e C alto. Ele coloca o C alto depois. Só que nós vimos que o C alto é sempre o dígito mais significativo de cada soma parcial. E o último C alto é o dígito a mais que aparece no resultado da minha soma. Se ele é um dígito a mais, ele obrigatoriamente vai ser o dígito mais significativo. Então, sempre o C alto é o mais significativo em relação àquela soma parcial. Então, nada mais lógico do que você montar a tabela da verdade, colocando o C alt à esquerda do S, para tornar bem explícito que ele, de fato, é um dígito mais significativo do que a soma. Então, agora é só a gente somar. 0 mais 0 dá 0, 0. Se eu estou com 12 bits, 0, 0. 0 mais 1 dá 0, 1. 1 mais 0 dá 1, que é 0, 1.
1 mais 1 dá 2. Quem é 2? Lembrar sempre, a gente está trabalhando com número binário. 2 é 1, 0. Então, vai aparecer 1 aqui e 0 aqui. Olha, quando eu coloco Cout aqui e o S aqui, considerando o Cout, não considerando o Cout, ele é mais significativo, mas eu colocando o Cout na tabela para frisar bem isso, eu vejo esse número aqui, claramente eu vejo que é o número 2. Quando os autores invertem isso aqui, o 2 vai aparecer como sendo 0,1. E o 1 vai aparecer como se fosse um 2. Então, até do ponto de vista visual, fica um pouco complicado para você entender isso. Ok? Então, vamos lá. 1 mais 1 vai dar 2, que é 1, 0. Se eu tenho agora a minha tabela, vamos partir para mapa de Carnot. Vou começar com o Cout. Vou pegar o 1zinho do Cout e vou levar ele lá para a tabela da verdade. Lá para o mapa de Carnot, aliás. Então, desse mapa, eu vou tirar a minha expressão. Vamos montar agora o mapa do S, que é a soma. Pego esse 1, levo para lá, para o mapa. Pego o outro 1 da tabela da verdade, levo para o mapa de Carnot. E agora eu vou partir para a simplificação. Observe que nesses dois mapas, a gente não tem como combinar ninguém. Não existe combinação. Então, o próprio termo, cada termo desse aqui, ele vai me gerar a própria saída. A gente viu lá quando estudamos a introdução a MUX, nós vimos os produtos canônicos. Então, nesse caso aqui, quando não há combinação, o termo é o próprio produto canônico dele. Então, o Cout vai ser o próprio AB. Olha só, se eu olhar aqui na tabela da verdade, esse 1 aqui que é do Cout, ó, eu tenho 1 e 1, então aqui eu tenho AB. Pelo próprio mapa, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui nesse mapa. Esses números aqui estão ligados à variável A e aqui a variável B. Então, esse 1 aqui, quando eu olho para cima, o A vale 1. Se o A vale 1, ele vem como A. Esse cara aqui, para cá, eu vou ver o B que vale 1. Se vale 1, então vem o B para cá. Isso aqui é o meu produto canônico. Claramente aí o produto canônico. E agora, para o S, eu tenho os dois produtos canônicos A barra B. Ó. Aqui eu tenho esse 1 aqui, ó, o A é 0, então vem barrado. E o B aqui, ó, é 1, então vem B. Esse aqui, o A, é 1, então tá aqui o A. E o B dele é 0, então é por isso que ele vem para cá como B barra. A gente viu que A barra B ou AB barra, isso me dá um circuito chamado de ou exclusivo. Então, tá aí o resultado da minha soma. O meu circuito meio somador, ele tem essas duas funções lógicas para Cout e para o S. Um é um AND e o outro é um OR exclusivo. Vamos ver como fica o circuito lógico. Está aí o circuito lógico do meu somador, do meu meio somador. Aqui na esquerda a gente tem o diagrama de blocos do meio somador. Aqui as funções lógicas do meio somador. E aqui o circuito lógico do meio somador. Então agora a gente vai partir para o estudo do somador completo. Aqui está o diagrama de bloco do somador completo. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos lá com o meio somador. E vamos preencher a tabela da verdade. Vamos lá? Lembra que no somador completo a gente soma A, B e o QR, né? O vai 1. Ele sempre vai somar lá. Então eu vou ter 0 mais 0 mais 0 vai dar 0, 0. 0 mais 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 mais 1 dá 2. 1 mais 0 mais 0 dá 1. 1
mais 0 mais 1 dá 2. 1 mais 1 mais 0 também dá 2. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Está aqui o número 3 em binário. Se eu estou com a minha tabela da verdade preenchida, agora eu vou para o mapa de Carnot para obter as funções lógicas. Vamos começar com o QROut. Se eu tenho A, B e C como entrada, eu tenho um mapa de 3 variáveis. Então, tem uma tabela de 3 variáveis, então o meu mapa vai ser de 3 variáveis. Então vamos lá, vamos pegar agora, estou aqui analisando o Cout. Então eu vou olhar somente a colunazinha do Cout e todos os uns eu vou levar lá para o mapa de Carnot. Então vamos lá, primeiro 1, 0, aqui, A é 0, B é 1, C é 1, então A e B 0, 1, então está aqui o 0, 1, e o C, Cin é 1, está aqui, então ele vem para esse lugarzinho aqui. Vamos lá. Continuando, o próximo 1 vai lá para aquela casinha lá. O próximo 1, 1, 1, 0, vai lá, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Estou lendo daqui da esquerda para a direita. 1, 1, 0, que é esse cara aqui. E lá eu começo pelo AB, 1, 1, e o 0 está lá do outro lado. Finalmente, todo 1 que vai me levar para aquela casinha. Agora vamos fazer as combinações. Em verdinho aí está combinado esses dois 1s aí. Em rosinha está combinado esses dois 1s. E sobrou aquele outro 1 que eu vou combinar com aquele outro lá que está no roxinho aí. Então, o meu Cout, combinando aquilo ali, todo mundo já está craque aí em combinação com o mapa de Carnot. Isso aí é assunto do primeiro ano, mapa de Carnot. Então, o verdinho lá me gerou o end AB. Esse rosinho aqui me gerou esse end BCin. E esse roxinho aqui me gerou um end ACin. Então, o Cout dele nada mais é do que um OU, tem um OU aqui de 3 entradas e 3 ends de 2 entradas. Então, essa é a função lógica do Cout. Agora vamos partir para obter a função lógica do S, que é o resultado da minha soma. Mapa de Carnot. E vou pegar todos os uns agora do S e levar lá para o mapa de Carnot. Esse 1, 0, 0, 1. O próximo 1, 0, 1, 0. O próximo 1 é 1, 0, 0. 1, 0, 0, está lá. O próximo 1 é tudo 1. 1, 1, 1. A gente observa aí que não tem como combinar nenhum desses 1s aí. Se não tem como combinar, então a função lógica nada mais é do que a soma dos produtos canônicos. Então, esse termo aqui, 001, corresponde a esse 1zinho aqui, 001. Ok? E assim sucessivamente. Está indicado aí na setinha cada um dos termos que eu também podia tirar, como não há combinação aqui, eu poderia olhar cada termo desse aqui pelo produto canônico aqui, Esse 1 aqui é A barra B barra Cin. A barra B barra Cin. Então tá aqui. Eu podia tirar de lá. Agora, daqui a gente pode tirar o A barra em evidência. O A barra é comum nos dois termos aqui. E aqui eu tenho o A comum nos dois termos. Então, aplicando a propriedade distributiva, a gente tem que, daqui eu tenho A barra em evidência e fica B barra Cin ou B Cin barra. Aqui eu coloquei o A em evidência, ficando B Cin ou B barra Cin barra. Esses dois termos aqui e esses dois termos aqui a gente conhece muito bem. Aqui eu repito o A barra
e aqui eu tenho BCin, B barra Cin ou BCin barra, isso aqui é um ou exclusivo de B com Cin. O A aqui repete, e BCin ou B barra Cin barra, isso aqui é o quê? É um circuito coincidência. Então está aqui o coincidência. Agora eu vou considerar o seguinte. Considerar que esse ou exclusivo aqui, ele é igual a x. Então considere que x é igual a B ou exclusivo Cin. A gente também sabe que o coincidência, ele é o ou exclusivo barrado. Ok? Então a gente tem essa informação. Isso aqui a gente já conhece, e esse aqui é uma consideração que eu estou fazendo agora. Fazendo x igual ao ou exclusivo de B com Cin. Então, olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu pegar a canetinha aí para escrever aqui. Ó, pegando esse S aqui, ele está aqui. Aqui eu tenho a barra. Esse a barra está aqui. E aqui eu tenho B ou exclusivo Cin. Quem é B ou exclusivo Cin? Eu acabei de chamar de x. Então, ó, o x aqui. Então tá aí. O próximo, A. Esse A aqui está aqui. E aqui eu tenho coincidência. Mas a gente viu que o coincidência é B ou exclusivo Cin barrado. Só que B ou exclusivo Cin eu chamei de x. Então aqui eu tenho um x barrado. Olha o x barrado aqui. Ok? Então isso me gera A barra x ou AX barra. Isso aqui é um ou exclusivo de A com x. Então como é que fica a minha função? Ó, A ou exclusivo x. Esse A vem para cá, o ou exclusivo vem para cá. E quem é x? B ou exclusivo Cin. Então, B ou exclusivo Cin. Então, o circuito lógico, a função lógica da saída da soma, né, quer dizer, o resultado da soma do somador, que é o S, é um ou exclusivo de 3 entradas aqui. A ou exclusivo B ou exclusivo Cin. Então, vamos ver como é que fica lá o circuitozinho dele. Fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com o meio somador. Então, agora eu tenho o bloquinho do somador completo, tenho a função lógica, as funções lógicas do circuito do somador completo, que eu pego a função lógica do Cout e a função lógica do S. E isso me gera esse circuito lógico aqui. Bom, então agora eu vou mostrar um resumo dos circuitos que nós obtivemos até agora, que são os circuitos lógicos dos somadores. Nós temos o meio somador, que tem esse circuitozinho lógico aí. E o somador completo, que tem esse circuitozinho lógico aí. Então tá aqui o diagrama de bloco do meu somador completo. E aqui eu tenho um diagrama de bloco dele, só que eu estou vendo explicitamente aqui o circuito lógico que realiza todas as operações do somador completo. Mesma coisa eu tenho aqui para o meio somador. Diante disso, a gente agora vai ver uma coisa bem interessante, que é como a gente obtém um somador completo a partir de 2 meios somadores. Como é que a gente faz isso? Então, eu vou pegar 2 meios somadores para obter um somador completo. Ok? Bora ver como é que a gente faz isso. Vou pegar os 2 meios somadores, tá aí. Estou pegando aquele circuitozinho, aquele bloquinho que tem um circuitozinho interno dele, tá aí. Tenho 2 e vou montar um somador completo. Então esse amarelinho aí está representando o diagrama de bloco do somador completo, tá? Vamos ver como é que a gente faz essas ligações. A interface do meu somador completo tem A, B e Cin. Eu não liguei aqui, certo? Internamente eu tenho 2 meios somadores e na interface de entrada do somador completo eu tenho A, tenho B
e tenho Cin. E a interface de saída dele sempre vai ser S e Cout. Agora, vamos ver como é que a gente faz para ligar isso aí, como é que a gente obtém. Vamos ver. Eu vou escrever aqui, quer dizer, colocar aqui, o circuito lógico do somador completo. Então, está aqui, e eu já vejo de cara um problema. Vamos ver o Cout. O Cout a gente tem 3 ANDs e um OR de 3 entradas. Para completar, não baixaria ser uma porta que não está aqui, ela ainda tem 3 entradas. E eu tenho 3 ANDs. Quando eu olho para o circuitozinho aqui dentro do amarelinho, eu só tenho 2 ANDs. Então eu não tenho como obter o Cout, ok? Então vamos resolver o Cout depois. Vamos partir agora para resolver o S, que é um OR exclusivo de 3 entradas, né? Que a gente representa aqui com 2 OR exclusivos, como a gente viu lá no circuito anterior. Então, eu pego aqui e vou analisar com o que é que eu tenho nesse circuito aqui dentro do amarelinho que resolve isso aqui. Olha, eu preciso de 2 OR exclusivos. E aqui eu tenho 2 OR exclusivos. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu vou chamar esse OR exclusivo aqui de 1 e vou chamar esse OR exclusivo aqui de 2. Vou dizer que o 1 é esse aqui e que o 2 é esse aqui. Então, observa o 1. Ele está ligado aonde? Está ligado no A, está ligado no B. Então, como é um meio somador e as duas portas, tanto o AND quanto o OR exclusivo, estão ligados no mesmo ponto, então é só eu ligar aqui ó, o A e ligar aqui o B. Então, quando eu ligo isso, eu já fiz essa ligação aqui da entrada desse primeiro OR exclusivo no A e B. O outro OR exclusivo, como é que ele está ligado? Ele está ligado na saída do outro OR exclusivo, ó, um OR exclusivo, o 1, a saída dele liga na entrada do outro OR exclusivo do 2. Então, vou pegar a saída do OR exclusivo 1, vou ligar na entrada do OR exclusivo 2. E a outra entrada do OR exclusivo 2 está ligada aonde? Está ligado no Cin. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, esse pontinho aqui, e vou ligar no Cin. Pronto. O S dele lá é a saída do OR exclusivo 2. Então, o S do meu somador completo vai estar ligado nesse Szinho aqui do OR exclusivo. Do OR exclusivo 2. Então, desse jeito, a gente consegue fazer toda a ligação do S do circuito do somador completo, pegando os dois meios somadores. Então, eu resolvo desse jeito, encontro uma solução, né, tá resolvida, uma solução para obter a saída, né, da soma do somador completo a partir dos dois meios somadores. O que a gente tem que fazer agora é obter o Cout. Agora, essas ligações aqui que eu fiz toda no lápis, vamos ver como ela fica aí. Está aí a ligação dela. O A está aqui ó, entrando nesse primeiro meio somador. O Cin entra lá no segundo e já gera o S. Então está resolvido. O meu problema agora está em encontrar o Cout. Para encontrar o Cout, vamos dar uma olhadinha aí nas saídas dessas portas lógicas. Essa primeira aqui é um OR exclusivo de A com B. A com B. Está ligado aqui, ó. Então gera A OR exclusivo B. Ó, esse A OR exclusivo B não é desse A ou B. Esse A ou B, esse S, esse Cout aqui, isso aqui é a interface interna desse meio somador. Eu estou olhando aqui o que está sendo gerado com base no somador completo. O foco aqui é obter o somador completo. Então, esse A ou exclusivo B vem desses dois aqui, A e B. O próximo, aqui A AND B, também A AND B. O primeiro aqui é igualzinho lá como o circuito lá do meio somador, como a gente estudou. E esse cara aqui, quem é? Essa entrada aqui está ligada, ó, seguindo aqui, Cin. Então está aqui o Cin. Cin AND. Essa outra entrada aqui está ligada aonde? Ó,
A ou exclusivo B. Então, A ou exclusivo B. Então, a saída desse AND é Cin AND A ou exclusivo B. Então, está aqui. Então, como a gente já tem o S resolvido, a nossa preocupação é encontrar uma solução para o C alto. E a gente tem essa saída desse AND e desse AND aqui sem nenhuma ligação. Vamos destacar essas duas saídas aí, essas duas funções lógicas. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para poder resolver isso. Vamos voltar lá na tabela da verdade do somador completo e ver o que é que a gente pode fazer por lá, para ver se existe alguma relação lá com isso aqui. Vamos voltar lá. Então, estou aí com a minha tabela da verdade, que a gente já trabalhou com ela, só que a gente usou o mapa de Carnot para poder obter as expressões simplificadas. Agora eu não vou fazer isso. Agora eu vou pegar os produtos canônicos e escrever o Cout como função dos produtos canônicos. Esse 1zinho aqui, ó, 0, 1, 1. A barra BCin. A barra BCin. Tá aqui. Esse segundo aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui para poder marcar. Então, esse 1zinho aqui vai gerar esse produto canônico aqui, ó, 0, 1, 1. 0, 1, 1. A barra BCin. Esse aqui é 101. A, B barra C. Esse 1 aqui tá A, B barra C. É só lembrar lá dos produtos canônicos que fica bem fácil você escrever a função. 1, 1, 0 me dá A, B, C em barra. Então, esse 1 aqui tá, tá gerando esse aqui, A, B, C em barra. E esse aqui, 1 em 1 me dá A, B, C em. Então, esse 1zinho aqui vai me gerar o A, B, C in. Ok? Então, vamos continuar aí com a análise da função. Vou pegar esses dois termos aqui e vou colocar o Cin em evidência. Então, fica quem? Cin, propriedade distributiva, A barra B está aqui, AB barra está aqui. Do lado de cá, eu estou colocando AB em evidência, ó, AB e AB. Fica AB, AND, Cin barra ou Cin. A gente já viu que A barra B ou AB barra é um ou exclusivo de A com B. E a gente sabe também que Cin barra ou Cin, isso aqui é igual a 1. Logo, isso vai me gerar um Cout igual a Cin AND A ou exclusivo B ou A AND B. Voltando lá para o circuito, vamos trazer a função, ó, Cin AND A ou exclusivo B ou A AND B. Então eu vejo, ó, esse termo aqui é esse termo aqui e esse termo aqui é esse termo aqui. Como é que eu junto esses dois termos? Deixa eu pegar aqui mais uma vez a canetinha. Como é que eu junto esses dois termos aqui, ó? Olha quem é que está a função que junta eles, um ou. Então eu preciso de um ou para juntar esse termo aqui e esse termo aqui. Então, ó, se eu fizer aqui uma porta lógica ou, ligando aqui nesse, errei aqui a pontaria, e vou ligar agora esse cara aqui nesse ou, e esse outro AND aqui, ó, eu vou ligar ele no meu ou. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo resolver o meu problema. Vamos ver como é que fica lá o circuitozinho dele. Tá aí. Então, pegando dois circuitos meio somadores, o Cout, quer dizer, o S, a soma, é simplesmente ligar os dois ou exclusivo, como a gente viu lá quando estudou isoladamente o circuito do somador completo. E o Cout dele, basta pegar
um ou de 2 entradas e ligar os 2 endes do meio somador. E isso eu tenho o meu circuito. Então está aqui o meu somador completo, obtido a partir de 2 meios somadores, com as funções. Observe que o Cout desse aqui é diferente lá do outro Cout do circuito do somador completo que a gente teve. E esse aqui ele é mais simples. Observe que a gente aqui tem menos porta. No outro lá a gente tinha 2 ou exclusivo, aqui também tem 2. Só que lá a gente tinha 3 endes, aqui só tem 2 endes. E lá tinha um ou de 3 entradas, aqui a gente tem somente um ou de 2 entradas. Então esse circuito, ele de fato é bem mais simples. E agora eu tenho essa representaçãozinha, como a gente obtém o somador completo. Aqui eu peguei os 2 meios somadores, mostrei como é que, em diagrama de bloco, como é que a gente conecta eles, adiciona uma porta ou para obter o Cout. A ligação aqui já está feita com um Cin aqui dentro para obter o S, que esse foi o mais fácil que a gente viu, me gerando um somador completo, que me gera essas duas funções lógicas que representam o meu somador completo obtido a partir de 2 meios somadores. Essa aqui é a parte que envolve os circuitos de um somador completo e de um meio somador, de um modo geral, um circuito de somador digital dentro da área de circuitos aritméticos. A gente tem o somador e tem o subtrator. Essa é a aula de somador, e na aula de subtrator a gente adianta um pouco mais, porque toda a parte conceitual a gente já viu nessa aula, agiliza um pouco mais na aula do circuito subtrator. Então, aqui a gente encerra essa aula e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Obrigado.